Paz, alegria. Olha que beleza de evangelho para nós meditarmos hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 19 até o versículo 21. Quem são os verdadeiros parentes de Jesus? Quem são a mãe e irmãos de Jesus? Esse evangelho é muito conhecido, mas às vezes mal interpretado. Vamos meditar juntos. Sua mãe e seus irmãos chegaram até ele, mas não podiam abordá-lo por causa da multidão. Avisaram-no então: tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo te ver. Mas ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, chega onde Jesus estava, a mãe, Maria, e os irmãos de Jesus, ou seja, as pessoas do seu clã. Naquele tempo, o povo de Israel se organizava em grandes famílias e formavam clãs. E esses clãs não eram parentes de sangue, mas eles se consideravam irmãos. Todos eles eram parentes, às vezes primos, tios, mas se chamavam irmãos. Então estão ali, aquele clã de Jesus, aquelas pessoas do clã de Jesus que vão atrás dele. E é interessante a resposta que Jesus vai dar para quem chega dizendo: estão aí fora tua mãe e teus irmãos. Olha a resposta de Jesus. Ele olha para todos que estão ali e diz: minha mãe, quem são minha mãe e meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Nesse momento, sem dúvida alguma, Jesus está colocando a mãe dele como mãe não só biológica, mas mãe dessa nova família que Jesus forma. Jesus, nesse evangelho, ele amplia a concepção de família. Então imagina se a gente consegue entender isso, assimilar isso. Jesus, ele amplia a concepção de família. Não é mais só família biológica. Jesus, ele vai ampliar, não é só do seu clã, daquele grupo, mas ele amplia ainda mais. Não é só do povo judeu, da sua religião, da sua nação, mas ele amplia ainda mais todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Ele amplia a concepção de irmãos. Imagina se nós tivermos isso na nossa consciência. A gente já se trata como irmãos, assim como lá o clã de Jesus. A gente está na mesma comunidade, ô irmão, irmã. Às vezes a pessoa chama de tio, mas nem é tio, né? Não é parente de sangue, mas a gente se trata assim como irmãos, porque somos da mesma comunidade. Era mais ou menos assim lá no tempo de Jesus. Eles não eram irmãos de sangue, mas eram da mesma comunidade, do mesmo clã. Mas imagina se a gente consegue entender essa ampliação da concepção de família de irmãos, que não é só com laços sanguíneos, não é só família biológica, mas uma família espiritual. Imagina que bênção se a gente entende. Nós vamos estar nos tratando muito melhor. Somos família. Não vamos ficar desistindo à toa, porque na comunidade nós somos família, nós somos irmãos. E não existe ex-irmãos, não existe irmão, eu não quero mais saber de ti, da minha família, vou atrás de outra família. Não existe, você sempre vai ser membro daquela família, vai ter aqueles irmãos. Imagina se a gente consegue ajustar isso na nossa cabeça. Nós na igreja, nós não somos grupinhos de amigos. Amigos é muito fácil você ter. Você arranja um grupinho de amigos aqui. Se eles te traem, se eles fazem alguma coisa que talvez você não goste, você sai daquele grupo de amigos, desfaz aquelas amizades, arranja outras amizades. E é simples assim. Mas como família não. Você não tem como desfazer isso. É sua família, é sua mãe, é seu pai, são seus irmãos. Então não tem como desfazer isso. Então nós devemos entender todos os cristãos como uma família numerosa, como a nossa comunidade como uma família numerosa e que não dá para sair, não dá para simplesmente dizer não quero mais, não dá. Somos irmãos, precisamos nos ver assim. E aí é interessante que muitos criticam Maria, infelizmente. É interessante como muitos ainda hoje
querem acolher Jesus como amigo, mas querem desprezar a mãe desse amigo. Isso não tem cabimento, isso é incoerente. Querem ter Jesus como irmão, mas não querem ter a mãe dele como mãe. Como assim? Se ele é nosso irmão, a mãe dele é nossa mãe também. E aqui nós vamos ver que Jesus ele não está desprezando a sua mãe, quando ele fala daquele jeito, dizendo que minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade, mas ele está elevando ela à condição de mãe duas vezes. Ela é mãe biológica e ela é mãe espiritual dessa nova família que é ampliada, essa família daqueles que fazem a vontade de Deus. Que bênção! Nós fazemos parte dessa família. E Maria foi elevada também para ser mãe dessa família, porque quem na Bíblia fez mais a vontade de Deus, tirando Jesus, que fez mais a vontade de Deus do que ela, que tão nova arriscou a própria vida, correu o risco de ser apedrejada, mas assumiu a missão, assumiu a sua vocação, assumiu a vontade de Deus, fez a vontade de Deus. Quem mais do que ela fez? Então ela é mãe biológica e mãe espiritual. E se é mãe espiritual, é mãe de todos aqueles que fazem a vontade de Deus. E nós precisamos então acolhê-la como mãe. Que bênção, que graça. Não despreze sua mãe, não despreze a mãe do seu amigo, que é Jesus. Não despreze a mãe do seu irmão, que é Jesus. Não desprezemos. Então vamos meditar, aprofundar cada vez mais nesse evangelho, para também entender que nós somos membros de uma mesma família. Quando nós vemos um irmão caído no chão, se nós ajustarmos isso na nossa cabeça e entendermos que é nosso irmão, imagina se fosse nosso irmão de sangue. Você visse seu irmão, um parente seu, pai, talvez, o irmão, jogado numa sarjeta, abandonado na rua. Você não ia deixar. É seu parente, é seu irmão, você não ia deixar. Se fosse seu pai, seu irmão tivesse preso, você não ia deixar ele abandonado lá sem uma visita? Não ia deixar. É parente, é seu irmão, ou seu pai, ou talvez sua mãe ou irmã. Não iria deixar assim. Mesmo que você não pudesse agir naquela hora, mas você ia acionar outras pessoas, ia acionar outros parentes. Olha, eu vi o meu irmão, eu vi o meu tio jogado na sarjeta, embriagado, soube que ele está preso, vamos fazer alguma coisa, vamos ajudar, vamos conseguir advogado, ou seja, ia ter uma mobilização. Por quê? Porque é irmão, é parente, é de sangue, é biológico. Mas nós temos que entender que existe uma família maior. Não podemos também pensar só nos nossos, aqueles que são biológicos, mas também outros irmãos, nessa família tão numerosa, família espiritual. Dai-nos então, Senhor, um coração que sabe acolher essas pessoas, que ama todos como membros de sua família. Dai-nos um coração assim, Senhor. Dai-nos a graça de ajustar a nossa mentalidade de acordo com o que nós aprendemos no Teu Evangelho. Um grande abraço fraterno, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Não esqueça de compartilhar este vídeo.